Oi, seus lindos, tudo bem? O react de hoje é do canal Arquivo Mistério. Foi um dos primeiros canais de casos criminais que eu comecei a acompanhar. Eu lembro que quando eu tava no Japão, eu ouvia, né, no caso, o podcast no Spotify Café Creme e Chocolate, e foi através de lá que eu conheci o Arquivo Mistério. Então, o Arquivo Mistério vai estar, o link, né, do canal Arquivo Mistério vai estar aqui no primeiro link da descrição. Fechado? Então, bora acompanhar o falso Uber. Os aplicativos de transporte urbano privado surgiram com a promessa de Uber. revolucionar o mercado de deslocamento de pessoas, muitas vezes oferecendo opções mais convenientes e econômicas do que os transportes públicos convencionais. Eles ajudam milhões de pessoas em todo o mundo e vêm ganhando cada vez mais espaço com o passar do tempo. Além do conforto e agilidade, esses aplicativos desempenham um papel fundamental no que diz respeito à facilidade, já que tudo é resolvido na palma da mão. Sim. Mas, Esse aplicativo é infelizmente, tudo muito prático, né? criminosos também se aproveitam desses sistemas. Muitas pessoas já foram roubadas, ficaram feridas Sim. e até mesmo perderam a vida diante de falsos motoristas. E isso nos remete ao caso trágico que eu vou apresentar hoje para vocês, onde Samantha Josephson, uma jovem de apenas 21 anos, perdeu a vida ao entrar num falso carro de motorista de aplicativo. Esse Nossa. caso serve como um alerta de como uma pequena distração pode ter consequências fatais. É. E também serve como um aviso para todos nós sobre a importância de medidas de segurança ao usarmos esse tipo de serviço. Samantha Lee Josephson nasceu em 13 de agosto de 1997 em Nova Jersey, Estados Unidos. 97. Seus pais se chamam Mercy e Seymour Josephson e ela tinha uma irmã mais velha chamada Sydney. Samantha emergiu como uma figura verdadeiramente notável tanto para sua família como para os seus amigos. Desde os primeiros anos de vida, ela era descrita como uma menina doce, gentil e muito estudiosa. Amava conhecer coisas novas, sempre tirava boas notas, e isso refletiu posteriormente numa excelente aprovação para uma universidade. Em 2015, ainda aos 17 anos, ela concluiu os estudos do ensino médio e decidiu cursar Ciências Políticas na Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia. Foi nessa universidade que, em 2017, o destino acabou apresentando Samantha ao Greg Corbishley, um rapaz estudante de marketing muito carismático, pelo qual ela Tem logo cara de ser muito gente desenvolveu um boa, né? sentimento e, posteriormente, ambos começaram um namoro. Contudo, após ele se formar primeiro do que ela, Greg acabou aceitando uma proposta de emprego numa outra cidade, a mais de 2 horas de carro, e apesar de isso ter abalado um pouco o namoro dos dois, eles decidiram tentar manter o relacionamento à distância. No ano de 2019, faltava poucos meses para Samantha se formar em ciências políticas, mas ela já planejava uma nova jornada acadêmica, demonstrando interesse em cursar direito, para que, juntando as duas graduações, ela pudesse trabalhar na área de direito internacional. E foi nesse momento que todo o esforço como estudante, tanto na época da adolescência como na universidade, lhe trouxe um excelente benefício. Seu histórico acadêmico não só aprovou a entrada dela no novo curso, Ah, que como legal. também ela recebeu uma bolsa integral para que fizesse o curso sem qualquer custo adicional. Samantha chegou a compartilhar com a família que aquela foi uma das melhores notícias que ela já tinha recebido em toda a sua vida. Só que, infelizmente, ela mal podia imaginar que não estaria presente nem no primeiro dia de aula. No dia Nossa. 28 de março, uma quinta-feira, faltando apenas 6 semanas para a graduação da sua primeira faculdade, ela, aos 21 anos, e alguns dos seus colegas de classe decidiram sair para celebrar a aproximação do fim do curso. O local escolhido foi o bar The Bird Dog, numa região chamada Five Points. Ela permaneceu por algumas horas naquele bar, mas no início da madrugada, perto de 2 da manhã, já do dia 29, ela decidiu ir embora. Como seus amigos ainda ficaram por lá, ela chamou um Uber e foi para a porta do local esperar o automóvel. Enquanto Samantha esperava pelo carro do lado de fora, ela conversava com o namorado pelo celular. Os dois tinham o costume de, em situações como essa, enviar a localização um do outro para que eles se acompanhassem até a chegada no destino.
E foi exatamente isso o que Samantha fez assim que o carro chegou. Contudo, minutos depois, Greg percebeu que a localização do celular dela estava apontando para uma direção oposta da casa dela. Ele achou aquilo estranho de início, mas imaginou que o motorista estivesse fazendo algum retorno distante. Contudo, esse carro não retornava. Ele mandou mensagens para a namorada e nada de obter respostas. Tentou ligar e ela não atendia, sendo que, minutos Nossa. depois, o compartilhamento da localização parou Param. e o celular passou a ficar desligado. Isso era ainda pouco antes de 2h30 da manhã, e ele imediatamente tentou ligar para alguns dos amigos que ele conhecia e que estavam com ela naquela noite. As tentativas foram em vão, porque no meio de muita gente e de todo aquele barulho, as chamadas eram imperceptíveis. Foi somente horas depois que um deles, ao sair do clube, viu as chamadas e retornou para o Greg. Ao saber do ocorrido, essa pessoa também ficou um pouco preocupada, mas ele acabou o tranquilizando, sugerindo que Samantha já poderia ter chegado em casa, que o celular pode ter descarregado, ou que, no pior dos casos, ela infelizmente esqueceu o aparelho no carro do motorista e ele acabou furtando, mas que na manhã do dia seguinte ele iria perceber que tudo estava bem. Convencido então dessas possibilidades, Greg acabou indo dormir. Ao Eu não acordar, ele conseguiria tentou dormir. contato com a namorada novamente, porém, de novo, as mensagens não foram respondidas e as ligações não completavam, como se o celular ainda estivesse desligado. Já bastante preocupado, ele liga para os pais dela em Nova Jersey e explica tudo o que estava acontecendo. Seymour e Mercy passam a manhã inteira tentando contato com a filha, mas nada. Então, sem pensar duas vezes, pouco antes do horário do almoço, ambos foram até uma delegacia para reportar o desaparecimento. As buscas iniciais foram um pouco difíceis porque os pais dela estavam em Nova Jersey. Após reportarem o desaparecimento, eles pegaram um carro e foram em direção à Carolina do Sul, numa viagem que não duraria menos que 4 horas. O namorado também estava numa outra cidade, então, naquele início, Se ela enquanto aparentava a ser uma polícia mulher da mais Carolina velha, do né? Sul Tá não com recebia 21 a anos. ocorrência para iniciar as buscas, foram os próprios amigos da Samantha que, com recursos próprios e força de vontade, fizeram o que podiam para tentar encontrar pistas sobre ela. Alguns desses amigos foram até o bar The Bird Dog para pedir as imagens das câmeras de segurança e foram com essas imagens que eles viram quando a Samantha entrou no Uber. Com uma cópia dos arquivos em mãos, eles foram até uma delegacia Tinha placa, local. né? Durante aquela tarde, a polícia da Carolina do Sul ligou 2 vezes para o pai da Samantha para perguntar se ele já estava chegando e qual a hora estimada para a chegada. Seymour, logo de cara, percebeu que com aquilo não viria boas notícias. É. Qual a necessidade da polícia saber que horas ele chega? Infelizmente, ele estava certo. Logo depois de receberem a ocorrência do desaparecimento pela polícia de Nova Jersey, Encontraram. e antes de iniciarem as buscas, 2 caçadores tinham ligado para a delegacia informando que tinham encontrado o corpo de uma mulher no meio de uma área de mata, enrolado num lençol e com marcas brutais de homicídio. Apesar do corpo ter sido encontrado a cerca de 100 quilômetros de distância do bar, eram muitas peças que se encaixavam para ser apenas coincidência. E mesmo com a polícia tendo uma foto da Samantha, eles não puderam identificar o corpo porque ela estava completamente irreconhecível. Esse era o motivo das ligações da polícia ao Seymour. Eles precisavam dele lá para fazer o reconhecimento do corpo e não queriam dar essa notícia ao telefone. E sim, aquela mulher era a Samantha. Imagina pra um pai ter que conhecer um corpo assim. Os exames da necropsia revelaram que ela tinha cerca de 120 perfurações por todo o corpo, que Nossa. provavelmente tinham sido causadas pelo uso de uma faca pequena. Havia também uma suspeita de que ela não tivesse sofrido abuso íntimo. Mesmo assim, amostras foram coletadas para possível identificação de DNA e encaminhadas para a perícia. Aquele crime extremamente violento acabou abalando não só os familiares e amigos, como toda a população da região. Cabia à polícia agora identificar o carro, o suspeito
e entender como e por que tudo isso Nossa, aconteceu. espero que tenha As encontrado. análises se iniciaram através das imagens das câmeras do bar. Do lado de fora, enquanto esperava pelo Uber, Samantha falava com o namorado ao telefone. Em um determinado momento, ela vê um carro chegando. Ah, o carro. Mas, ao se aproximar, acreditando ser o dela, o motorista sai e ela volta para o ponto para aguardar o carro correto. O carro que deveria vir pegá-la era um Dodge de cor preta, mas o carro que ela entrou foi um Chevrolet Impala da mesma cor. Ah, Foi percebido que esse Impala já estava rodando o quarteirão há muito tempo, andando em círculos repetidas vezes, há mais de 15 minutos, numa atitude muito suspeita. Numa imagem, percebe-se que ele passa na mão contrária de onde a Samantha estava, imediatamente dá a volta e assim que se aproxima, ele já para próximo dela, o que faz ela rapidamente pensar que aquele era seu carro. A partir daquele momento, o veículo vai embora e Samantha nunca mais foi vista com vida. Os vidros fumês do carro impossibilitaram identificar quem não dá era o pra ver quem que motorista. é. O que a polícia percebe é que o modelo do carro é um que possui travas de segurança para crianças nas portas traseiras, Uhum. então, mesmo não sendo possível ver o que aconteceu lá dentro, acredita-se que assim que Samantha entrou, ela foi trancada. Outro problema que eles tinham era: na Carolina do Sul, os veículos de passeio não são obrigados a expor placa dianteira, apenas traseira. Ou seja, mesmo com o carro parando muito próximo à câmera do bar, não existia Tem placa, uma né? placa para que ele fosse identificado. Analisando coisas pessoais da Samantha, como a conta do Uber e informações bancárias, foram descobertas mais pistas. Foi percebido que houve um engano por parte dela na solicitação da corrida. O ponto de encontro deveria ser à direita do bar, mas, ao sair, ela virou à esquerda. Quando o real motorista chegou ao local correto, ninguém estava lá. Ele mandou mensagens para Samantha, mas ela não respondia. Ele esperou cerca de 5 minutos e, como ninguém apareceu, ele cancelou a corrida e foi embora. Esse motorista foi eliminado como suspeito, principalmente por conta das informações do próprio aplicativo dele, que comprovaram que ele estava numa outra corrida com um outro cliente, no exato momento em que a Samantha estava sendo sequestrada. Os registros bancários informaram que Rapaz, contas diferentes da Samantha tiveram mais de 10 tentativas de saques através dos cartões de débito dela durante a madrugada do dia 29. 2 vezes em um caixa eletrônico um pouco próximo ao local do sequestro e 9 vezes num outro caixa eletrônico a cerca de 45 minutos de distância desse primeiro. Todas as tentativas não tiveram êxito não tinha câmera porque as senhas no estavam caixa. erradas e os cartões iam sendo bloqueados. Pelas imagens dos caixas Ah, eletrônicos, é possível perceber o suspeito completamente coberto, dos pés à cabeça, usando até luvas, numa tentativa clara de não ser identificado. Com o anúncio do carro do suspeito se espalhando pela cidade, uma funcionária da rede de fast food Wendy's ligou para a polícia para dar uma informação que poderia de alguma forma ser de valia. Ela disse que, na manhã do dia 29, um carro daquele mesmo modelo fez um pedido e, na hora da entrega do lanche, ela percebeu que o banco de trás estava completamente coberto com um lençol. O pano cobria tudo, do encosto da cabeça até o estofado das pernas. Na madrugada do dia 30, por volta das 2h30 da manhã, o policial do turno noturno que circulava pelas ruas da cidade viu um carro do mesmo modelo do suspeito e resolveu arriscar, pedindo para que ele encostasse para que pudesse fazer uma abordagem. Ao se aproximar do carro, o oficial percebe que o motorista está acompanhado de uma mulher e que o carro tem um forte cheiro de maconha. O policial pede a carteira de motorista e o suspeito diz que o documento não estava com ele. Perguntou se tinha drogas no carro por conta do cheiro e ele disse que não tinha nada, que tinha fumado em casa antes de sair. O oficial pede para que ele desça para poder revistá-lo e, ao pedir que ele encostasse no carro, o motorista simplesmente sai correndo. A perseguição acontece por cerca de 2 Nossa. quarteirões, mas o suspeito era muito mais rápido que o oficial.
Aos poucos, quando ele percebe que o suspeito estava se distanciando cada vez mais, ele liga para reforços em torno da área e pede ajuda na captura. Com o apoio solicitado, ele decide voltar para o carro para fazer uma vistoria e conversar com a garota que estava no banco do passageiro. A garota se chamava Maria Howard, era a namorada do motorista que pôde rapidamente identificá-lo, Nathaniel. Analisando o carro, a polícia conseguiu encontrar o chaveiro da Samantha, que era algo particular, pois ela carregava junto com as chaves um pendrive, além do próprio iPhone dela, que por sinal estava desbloqueado Tava e dentro do resetado. carro. E eles sabiam que o aparelho era dela pelo fato da cor da capa ser rosa bebê, exatamente como todos os amigos dela descreveram. No banco de trás, várias manchas de sangue, o que imediatamente tornou o carro a cena do crime. Ao mesmo tempo, uma outra equipe de policiais consegue capturar o Nossa, suspeito. que bom que Ele, conseguiram. Nathaniel, não respondeu a nenhuma das perguntas iniciais, muito menos qual o nome dele. Ficou apenas deitado no chão, ignorando a todos, até que, claramente contra sua vontade, é encaminhado para a delegacia. Nathaniel David Rowland tinha 24 anos. Ele cresceu numa região chamada New Zion, ao sul de Colômbia. Apesar de, na escola, ser um aluno comum, sem se envolver em confusão e se destacar como um dos melhores jogadores de basquete do time, durante a fase adulta, as coisas se direcionaram para um caminho diferente. Nathaniel colecionava inúmeras multas de trânsito por excesso de velocidade, estacionamento proibido, não uso de cinto de segurança, e uma vez foi pego bebendo enquanto dirigia. Mas esses problemas de trânsito eram os menores da sua ficha criminal. No final de 2018, ano anterior dessa captura, ele foi acusado por porte de mercadorias eletrônicas roubadas, como celulares, iPads e um videogame. Ele foi considerado culpado por venda ilegal de itens roubados, mas não pôde ser identificado pela dona dos pertences como sendo o responsável pelo roubo. No dia 19 de outubro, 2 homens sequestraram uma mulher quando ela parou sozinha num sinal de trânsito. Eles entraram no carro e a obrigaram a dirigir até um caixa eletrônico, onde retiraram o que conseguiram da conta dela. Depois, ainda sob ameaças, eles a obrigaram que ela os levasse até a casa dela, onde roubaram vários eletrônicos, incluindo um PlayStation 4. Horas depois, Nathaniel apareceu numa loja de eletrônicos para tentar vender todos os materiais, e ele foi capturado por conta do GPS em um dos equipamentos. Nathaniel disse que encontrou todos os itens numa caixa abandonada e que não tinha nada a ver com o roubo, e como os suspeitos estavam completamente encapuzados, a vítima não conseguiu identificá-lo. Por conta disso, ele respondeu apenas pelo porte ilegal e venda dos itens roubados. Na delegacia, ao ser confrontado com as evidências sobre Samantha, ele negou que na noite do sequestro dela, ele estivesse naquela área. Disse que alguém deve ter pego o carro dele, feito o sequestro e cometido o assassinato. Ele disse que estava em uma festa, mas não pôde comprovar essa justificativa, Óbvio pois que não, né? ele não disse o nome do local nem com quem esteve. Ele também negou ter estado na área onde o corpo dela foi encontrado. Mas, segundo informações da polícia, coincidentemente os pais dele vivem naquela região essa lembrando, a 100 quilômetros de distância de onde ela sumiu. Mas tem como encontrar a terra do lugar na roda do carro. Não sei se vocês sabem disso. Tipo, a polícia consegue comprovar que aquela terra, daquele lugar, tem na roda do carro. Entendeu? Era muita coincidência. Maria Howard, a namorada dele, que estava no carro no momento da captura, também deu um depoimento que foi muito importante para as investigações. Ela disse que na manhã do dia 29, ele passou em sua casa para que os dois saíssem como combinado, mas ele pediu para que ela dirigisse. Enquanto ela dirigia, Nathaniel, sentado no banco do passageiro ao lado e usando luvas, limpava todo o painel, removendo manchas e sujeiras, com o uso de um pano e produtos de limpeza. Ela achou aquilo incomum, mas o momento mais bizarro foi quando ele pegou um canivete que estava sujo de sangue e começou a limpar. Detalhe,
O banco de trás estava coberto com um lençol. Durante a tarde, quando voltaram para a casa da Maria, Nathaniel retirou a sujeira do carro, alguns sacos de lixo que estavam no porta-malas e descartou tudo na lixeira da casa dela. Ela sabia que tinha algo muito errado ali, mas não ligou para a polícia por 2 motivos. Ela não teve como, pois desde esse momento ele não largou do pé dela. E 2, cada minuto que se passava, ela ficava com mais medo dele. Dentro dos sacos de lixo, a polícia compreensível. conseguiu recuperar o canivete ainda manchado de sangue. Após seu depoimento e a ajuda na coleta de provas em sua casa, Maria foi liberada. Sim. Depois de vários testes no carro do Nathaniel, a perícia pôde confirmar que o sangue encontrado no estofado era o mesmo do canivete, e ambos eram de fato da Samantha. Além do mais, num dos vidros traseiros foi identificado uma pegada que acreditava-se ser dela também. Como Samantha não estava de tênis naquela noite, ela usava uma sandália. Num momento de luta, o objeto facilmente poderia ter saído do pé, o deixando livre para que uma marca fosse impressa no vidro. Bem, a polícia tinha várias pistas que poderiam incriminar o Nathaniel, mas não existia nenhuma evidência de que ele era o responsável. Nenhuma câmera isso que eu nunca vou conseguir entender. Tanto as que filmaram o carro dele, como as que filmaram o suspeito tentando fazer Não mostra que é ele. os caixas eletrônicos, mostravam o rosto ou qualquer outra parte do corpo do responsável. E ainda os exames da necropsia, quando saíram, confirmaram que Samantha Essa é a coisa que eu mais fico indignado. Ou seja, nenhum DNA do agressor foi encontrado dentro dela. Aliás, em nenhuma parte do corpo foi encontrado o DNA dele, como embaixo das unhas. Ele deveria estar desde o início de luva. Ele, por sua vez, não tinha nenhum corte, nenhum machucado, o que seria algo muito provável para alguém que supostamente atacou uma outra pessoa com mais de 120 golpes de canivete. Nathaniel permaneceu negando o envolvimento no sequestro e assassinato, mas mesmo assim ele permaneceu preso até a data do julgamento. E a promotoria tinha em mãos uma missão quase que impossível para tentar provar a culpabilidade dele no tribunal. Ai, meu Deus, não quero ficar com raiva. O julgamento teve início em julho de 2021 e Nathaniel se declarou inocente. Em meio à pandemia. Um dos depoimentos mais importantes foi o da Maria. Ela disse que estava se encontrando com ele há cerca de um mês antes do incidente. Explicou que trabalhava no McDonald's e que um dia antes, no dia 28, ela tinha esquecido a viseira do trabalho no banco de trás do carro dele. No dia 29, quando eles se encontraram, ela perguntou pela peça e Nathaniel disse que tinha jogado fora porque estava suja de sangue. Quando ela perguntou por que estava sujo de sangue, ele disse: "Não é da sua conta." Maria ainda confirmou que a foto do canivete apresentado a ela no tribunal era o mesmo que ela ouviu limpando no carro, e reafirmou que depois de todas as suspeitas que tinha dele, não avisou a polícia por medo à vida dela e da filha. Outra testemunha que a polícia trouxe completamente compreensível. foi Asher Williams, um vendedor de aparelhos eletrônicos, que afirmou no tribunal que no dia 29, Nathaniel apareceu com um celular para ser desbloqueado. Imagens de câmeras de segurança da loja mostram realmente o Nathaniel entrando no local e falando com o Asher, sendo que Nathaniel, naquelas imagens, apresentava um porte físico muito semelhante ao do suspeito dos caixas eletrônicos. Vale ressaltar que, segundo a defesa, Nathaniel encontrou aquele celular no carro e simplesmente resolveu vendê-lo ao invés de procurar o dono. Desculpa muito semelhante à que ele deu quando foi pego em 2018 vendendo materiais eletrônicos de um roubo que ele disse não ter cometido. A defesa tinha vários pontos a favor do Nathaniel, porque tudo estava sendo conduzido com base em suposições e não em evidências. E para reforçar isso, a defesa questionou a oficial da delegacia que tirou fotos dele no dia da sua captura, comprovando que ele não tinha nenhuma marca de arranhões ou hematomas para alguém que supostamente teria participado de um crime tão brutal. Se Nathaniel fosse realmente o culpado, tudo indicava que aquilo foi um crime de oportunidade. Ele estaria passando,
viu a Samantha em estado de vulnerabilidade, se aproximou e, sem nenhum esforço, conseguiu que ela entrasse no seu veículo. Não fica claro a motivação, mas parecendo que ele simplesmente queria Só queria tirar roubar. a vida de alguém. Contudo, se não foi ele, quem foi? O júri levou apenas 67 minutos para chegar a um veredito. Nathaniel foi considerado culpado. O juiz, ao ler a sentença, disse que aquela não era uma tarefa difícil pelo fato do réu ser uma pessoa sem coração, que aquele era um dos casos mais cruéis que ele já tinha julgado e que dar clemência não fazia parte do seu DNA. Prisão perpétua. Assim, Nathaniel foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 29 anos. O caso da Samantha trouxe 29 anos. questões importantes sobre a segurança no uso de aplicativos de transporte e, com isso, sua família criou uma fundação chamada What's My Name, que, além de fornecer apoio financeiro a estudantes carentes, tem como objetivo principal o compartilhamento de práticas de segurança para usuários desses tipos de aplicativos. Samantha entrou naquele carro acreditando ser o que ela tinha solicitado. Mas, se ela, ao menos, antes de entrar, tivesse falado "Olá, boa noite, qual é o meu nome, por favor?", ela poderia ter evitado pegar aquela carona da morte. Ninguém aqui está culpando a vítima, a culpa não é dela por ter morrido, mas boas práticas como essa trazem mais segurança para todos os usuários. Sim. O caso Samantha Josephson hoje serve como um aviso de como uma pequena distração pode ter consequências fatais e serve como um alerta para todos nós sobre a importância de medidas de segurança ao usarmos esse tipo de aplicativo. A Fundação também está tentando com o Estado a aplicação da obrigatoriedade do uso de placa dianteira em carros de passeio. No caso da Samantha, tem que ter. O automóvel pôde ser encontrado rapidamente pelas ruas da cidade, por sorte, por uma coincidência do destino, mas... e se não? Todo o desfecho que essa história teve poderia nunca ter acontecido. Guys, que bom que essa história teve um final feliz, digamos assim. De fato, tem que tomar cuidado. Ainda mais essa galera que tá vulnerável quando sai de uma balada, bêbado. Tem que ter leis, no caso, também, que asseguram essa pessoa. O próprio aplicativo também tem que fazer o máximo possível para que essas pessoas sigam seguras dentro do aplicativo, né? Toda vez que eu vou pegar um Uber, eles sempre falam meu nome, tanto na entrada, né, quanto na saída. Então, assim, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né, guys? Primeiro link da descrição vai estar o canal do Arquivo Mistério. Se inscreva aqui também. Curta, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.